Hoje é dia 30 de outubro do ano de 2018. Vamos falar de teoria do caos. Tá. Teoria do caos existe o que vocês sabem, o que é falado, estudado, imaginado. Eu vou falar outra coisa da teoria do caos. Existe um conteúdo, uma prática, ou uma ideia de prática, ou onde isso é aplicado. Eu vou falar a outra parte da teoria do caos. Inédita essa, tá bom? Tá. Por favor, digam para mim que a teoria do caos não é usado na nossa vida. Eu não quero admitir que teoria do caos é usado na construção civil, engenharia, economia. É ou não é? Por favor, digam que não. Por favor, digam que não. Mas eu acho que é, né? Tá. Vocês viram que eu já coloquei a outra parte sem mudar a parte. Perceberam? Eu já incluí outra história na teoria do caos sem mudar essa parte. Ou seja, a parte que não existia, já existia. Vamos lá. O que vocês não sabem da teoria do caos? A teoria do caos é o nosso sistema caótico. É a nossa existência. A questão muito errada na cabeça do ser humano é que o ser humano acha que caos se faz só com guerra, com desgraças. Eles não sabem que uma boa fórmula de caos existe o lado das coisas bonitinhas e da paz. Ou seja, uma boa medida de caos existe o mocinho e o bandido. Senão, não dá certo. Opostos. Tá me entendido? A teoria do caos é como se fosse uma fórmula vigorante, prática. O homem, porque tudo é assim, o homem se submete e respira e participa disso. Então, existe uma coisa que não é acessível, aí o homem consegue transmutá-la para outra coisa, a teoria do caos. E aplica daí contra ele ainda, já está atuando contra ele. Com uma falsa sensação de que estamos conquistando algo e sabendo de algo e crescendo em rumo a algum lugar e indo para uma coisa boa, ele consegue tirar disso e formular uma coisa que funciona. E isso passa a ser convincente. Porque é possível que funcione aqui no invisível e funcione no visível. Então, a teoria do caos, o homem criou daí uma parte paralela a ela, sem saber que ele já é a própria construção caótica. Entendeu? Só que para isso ficar escondido, bem escondido, a teoria do caos. Mas isso vai mais além. Nós sabemos que o assunto é bem complexo, mas eu vou falar aqui alguns instantes uma coisa sobre a teoria do caos. Tá? Então, o que não sabem é que um bom plano de desgraça se faz não só com guerras. Não se faz só com guerras. Se faz com paz também. E piora em tempos diferentes. Porque se for ao mesmo tempo, dá nesse outro lugar que eu falo. Então, vigora a Primeira Guerra Mundial por 5, 6, 7, 8, 9 anos, sei lá quanto tempo. Logo vem a segunda, desgraça em cima de desgraça. Depois um período de paz, tempos diferentes. Este é o plano da desgraça. Uma teoria do caos, ela não é feita só de desgraça. Ela é feita de desgraça e de paz. Em períodos diferentes, melhor ainda, porque aí vivemos as duas coisas em tempos diferentes. E vivemos o que temos hoje, é exatamente o que temos hoje. Por quê? Por causa da fabulosa lei dos opostos que eu falo. E ninguém sabe disso.
Ninguém aceita isso e independe agora de aceitar ou entender. Mas vamos lá. Isso então é a teoria, mas tem mais. Tem mais. A teoria do caos não é essa que o homem tem. Tá? Não é essa que o homem tem. Essa que o homem tem é um disfarce para ele achar que está usando mais alguma coisa. Ele intuiu, ele sabe que alguma coisa, tem uma pulga atrás da minha orelha, ai, eu não sei, e pega e cria daí para poder duplamente atuar contra ele. Mas parece ser bom, né? E vamos ver que não é, é duplamente caótico. Poderia ser só uma, são duas. A partir do momento que o homem meteu o bedelho. Mas vamos lá. A parte mais curiosa da teoria do caos que eu quero dizer. A teoria do caos é como se fosse um acesso ao ser humano. Entendeu? O que que acontece? Não é a equação que está lá, aquela equação lá. Não é aquela equação. Aquela equação é similar. É similar. A teoria do caos, mas vamos juntar, vamos dizer com aquela fórmula, eu posso controlar o seu metabolismo. Exato. Exato, meu querido. Com aquela fórmula, eu posso controlar o período que você vai viver, o tempo. Exato, meu querido. Aquela fórmula da teoria do caos humana, mas juntando com esse outro lado da teoria do caos, dá uma coisa só. Eu estou juntando as duas. Não é possível humanamente fazer aquilo, mas não humanamente é isso que aquela teoria do caos faz. Ela permite mexer no meu metabolismo. Ela permite fazer com que eu enriqueça ou empobreça. Isso seria como se fosse um veículo, uma condição. É como se você pegasse um arquivo e abrisse em PDF. Um arquivo PDF. Existe um certo programa para abri-lo. Entendeu? Se você não tiver esse programa, ele não abre, você não consegue abrir. Você tem que baixar esse aplicativo. Então, esse aplicativo acessa o arquivo PDF e abre. É mais ou menos assim que dá para fazer uma analogia, entendeu? Daí você vai dizer assim, daí tem mais. Essa mensagem de tela cheia me incomoda, eu nem percebo que eu vou ali, eu vou parar de... Tem mais. Essa teoria, ela permite controlar a ereção do pênis, entendeu? Ela permite colocar e tirar doenças de você. Basicamente é isso. A teoria do caos permite pegar o que está concreto e diluí-lo. É por isso que eu comecei o vídeo dizendo, por favor, não digam que a teoria do caos é usada na engenharia. Para concluir esse vídeo e para somar com a teoria do caos, eu quero que você me diga o seguinte: ferro, ele é encontrado em estado sólido no sistema nosso, ou ele é organizações de elementos químicos? Ferro é encontrado ou ferro é produzido por junções de elementos químicos? O que eu quero dizer é que a teoria do caos permite diluir você em partes, pegar você em pedacinhos, sem desmontar você, e usar, por exemplo, o teu nariz para uma coisa e a tua orelha para outra, sem você perceber, e fazer o teu ouvido entender chinês e teu nariz sentir uma coisa que nunca sentido, e depois volta de novo. Mas aí eu compliquei. O que eu quero dizer é o seguinte: a fórmula da água, como que se consiste? Espera aí, se acabar o tempo eu volto, tá? A memória do meu celular está cheia e a memória do meu celular está cheia. Como que se formou a água? 3 moléculas, né? H2O. É isso? São substâncias separadas que se juntam e formam a água, né?
Um átomo de tal, dois átomos de tal. É isso, né? Uma molécula de tal, duas moléculas de tal formam a água. A teoria do caos permite separar esses três elementos da água, sem deixar a água, sem fazer a água exterminar. Mas é possível extinguir a água. É possível extinguir a água do mapa. Porque ela começou do separado para uma junção, da divisão para uma junção. Este é o grande perigo da extinção humana. Entendeu? É possível voltar no tempo com a teoria do caos. Mas não precisa dela. É onde piora. Não precisa dela. Ou seja, existe uma coisa fulminante no mundo que faz um caos danado e nem precisaria existi-la para assim ainda ela funcionar. Isso são duas coisas perigosíssimas. Mas eu quero continuar mais um minutinho, mais um minutinho. O que eu quero dizer é que nós surgimos da instabilidade para a estabilidade. Essa estabilidade é falsa. Nós somos instáveis. Nós somos instáveis. Nós somos... A minha constituição molecular pode ser desfeita, separadas, e eu posso deixar de existir, porque eu sou um agrupamento constituído de alguma matéria, de alguns elementos químicos. Me constituiu. E essa constituição pode ser desfeita. E nós, por a nossa primeira situação, instável pro estável. É por isso que você procura a estabilidade financeira. Você está sempre instável. Você está vivendo um evento inconsciente. Outra coisa. Não sei se vai dar tempo. Vou mudar de assunto agora. Vou mudar de assunto. Lembra que eu falei que o homem está aqui esperando vida alienígena, mas ele já programou como ele quer que seja vida alienígena? E espera que sejam aliens babão, com tecnologia avançada. Entendeu? Isto que o homem faz é determinar como os alienígenas são, sem determinar. Ou seja, isto é um impulso inconsciente. Isto é inconsciência, porque se eu falar assim que o homem planejou os alienígenas, eles vão dizer que não, pois foi um movimento involuntário. O homem planejar a ideia de um alienígena com olhos grandes, cabeçudo e com tecnologia, é a vontade dele no alienígena. E ele quer que o alienígena seja superior. Vocês vão dizer, não, não é assim. Por que vocês vão dizer que não é assim? Porque isso é consciência. Porque essa constituição alienígena, esse evento que eu narrei, foi uma coisa indireta e inconsciente. Sem saber, sem querer conscientemente, vocês pré-moldaram uma ideia dos alienígenas. Ou seja, sem saber conscientemente, a tua inconsciência está mandando nos alienígenas. Ou seja, o homem é poderoso ou não é? Parece que não sabia do tamanho do problema que está envolvido. É poderoso ou não é? Pois é. Vocês vão saber das duas coisas ao mesmo tempo. É e não é, e este exemplo narrou bem o que eu quis dizer. Obrigado.